Mulheres abençoadas, tudo bem com vocês? Esse é o áudio 7, a continuação da biografia do autor do livro de O Peregrino. John Gibbard morreu em 1656 e seu pequeno rebanho muito sofreu por um homem tão bom e honesto como seria esperado. Quando ele recebeu Bunyan na comunhão, que foi ao meio com o qual Bunyan se inspirou para ler as escrituras, John Gibbard, como Bunyan lindamente se dirigia a ele, não poderia imaginar os brilhantes serviços que o humilde e letrado funileiro renderia à igreja. Nem o próprio Bunyan tinha qualquer noção de possuir uma qualidade especial para ensinar os outros através da pregação da sua caneta, pois ele conta que algum tempo depois da morte de Gibbard, os membros da congregação passaram uma resolução que alguns dos irmãos, um de cada vez, a quem o Senhor tiver dado o dom, seja chamado à frente e encorajado a falar uma palavra à igreja para edificação mútua. Eles o nomearam como alguém especialmente qualificado, e Bunyan ficou muito surpreso. Mas o início da sua vocação pastoral pode ser melhor contado em suas próprias palavras. Ele disse: Alguns dos mais capazes dos santos entre nós perceberam que Deus tinha me considerado como digno de entender algo a respeito de sua vontade, da sua santa e bendita palavra, e me deu eloquência, em certa medida, para expressar o que eu via aos outros e para edificá-los. Portanto, eles desejaram com muita intensidade que eu estivesse disposto algumas vezes a tomar a direção de algum dos encontros em minhas mãos, a falar algo para eles. Isto a princípio desconcertou-me, envergonhou-me, mas, sendo que eles ainda desejavam e suplicavam para que continuasse, eu consenti e descobri por 2 vezes nas várias assembleias, mas em particular, com fraqueza e enfermidade, meu dom entre eles. Ao que eles protestaram, pois, como se estivessem diante do grande Deus, foram afetados e confortados por minhas palavras e deram graças ao Pai das misericórdias pela graça derramada sobre mim. Quando Bunyan continuou sua pregação, teve satisfação de ver que estava sendo bênção para muitos. Embora fosse grato além da medida por isto, nenhum homem jamais tomou uma tarefa tão responsável e grave sobre si com tanta modéstia e lutou pelo bem dos outros mais do que por sua própria fama. Ele nos conta que, em minha pregação da palavra, tomei cuidado especial com uma coisa, a saber, que o Senhor me levasse a começar onde sua palavra começa, com os pecadores. Eu pregava o que sentia, o que agudamente sentia minha pobre alma, que até mesmo gemia e tremia até a perplexidade. De fato, sou um dos que foi enviado a eles, e fui eu mesmo em cadeias para pregar àqueles que estavam em cadeias, e carreguei aquela chama na consciência de modo que os persuadi a tomarem cuidado com ela. Posso verdadeiramente dizer que quando estava pregando, eu chegava cheio de culpa e medo até o pé do púlpito. Então, isso era tirado de mim e minha mente ficava livre até que tivesse feito meu trabalho. Imediatamente, antes mesmo que descesse as escadas do púlpito, me sentia tão mal quanto antes. Ainda assim, Deus me levou adiante certamente com uma forte mão, pois nem a culpa, nem o inferno podem tirar de mim o meu trabalho. Não deve nos causar surpresa o fato de que um homem tão zeloso e tão dedicado ao ofício de professor como Bunyan era, se tornasse popular quase imediatamente. Como ele não pregava nada que não fosse previamente estudado, considerado, registrado em anotações para guiá-lo, seu tempo deve ter sido muito ocupado, já que ele tinha uma família para sustentar, e cumpriu sua tarefa para com eles de modo que não deixasse nada para os malevolentes falarem contra ele nessa questão. Por vários anos, foi diácono em sua igreja, escrevendo e ministrando aos doentes e pobres. Este ofício ele agora se sentia levado a deixar, porque não tinha tempo a seu dispor para cumprir as tarefas que o ofício envolvia, e não era o tipo de homem de fazer as coisas pela metade. Seja lá o que fizesse, ele o fazia de coração e mente. Por causa de um desejo de combater a falsa religião e a depravação que existia ao seu redor, Bunyan foi induzido a fazer a sua primeira aparição como autor. Para alguém que, dentro de apenas alguns anos, teve pela segunda vez de aprender a ler e que escrevia muito mal, esta era uma tarefa que exigia grande coragem e perseverança. O que dizer estava com ele, mas o que era difícil é colocá-lo em preto e branco para imprimir. A tarefa foi, enfim, cumprida em 1656, sua primeira publicação,
apareceu sob o título de Algumas Verdades do Evangelho Abertas, de acordo com as Escrituras. Esse foi o começo desta enchente de verdade divina, que ele derramou sem interrupção até o dia de sua morte, e muito do qual, pode-se dizer, alegrou o coração de milhões de seus companheiros durante muitos anos que se passaram, até que o mundo descobrisse seu valor e o poder de suas palavras. É importante que nós saibamos a opinião sobre esta obra de alguém que conhecia o autor e sua humilde circunstâncias, e não foi, portanto, induzido a dar meramente um testemunho lisonjeiro. Este homem, Bunyan, foi escolhido não em uma comunidade terrena, mas de uma comunidade celestial, a Igreja de Cristo, preenchida com o Espírito, os dons e a graça de Cristo. Por causa destes, até o fim do mundo, a palavra do Senhor e todos esses ministros do Evangelho devem pregar. E embora este homem não tenha o estudo ou sabedoria do homem, ainda assim, através da graça, percebeu o ensino de Deus e o aprendizado do Espírito de Cristo. Ele, através da graça, recebeu diplomas celestiais, união com Cristo, união do Espírito e experiência com as tentações do inimigo, que contribuem mais para deixar um homem em forma para a pregação do Evangelho do que aprendizado na universidade ou diplomas podem fazer. Tenho experimentado com outros a respeito da integridade da fé desse homem, sua boa conversa e a sua habilidade de pregar o Evangelho, não pela arte humana, mas pelo Espírito de Deus. Desta forma, tem tido muito sucesso na conversão dos pecadores. Penso que é minha obrigação dar testemunho com meu irmão sobre essas verdades gloriosas do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o áudio 7 da biografia de John Bunyan. Eu sou Priscila Oliveira, a gente se encontra no próximo áudio.